Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Queria pedir aí para que você abra sua Bíblia em João 12. João 12, e nós vamos ler verso do 23 ao 27. Esse texto, ele está no meu coração já há um tempo. No ano passado, no Congresso de Jovens, Teve o Congresso dos Jovens ano passado, e esse texto foi o versículo que foi usado como a divisa do Congresso, que o tema do Congresso era Segue o Líder. E na época eu ia pregar, só que acabou que eu passei mal naquela semana, tive que ser internado e não consegui. Mas quando o pastor me chamou no domingo para pregar, esse texto veio novamente na mente, no coração, para compartilhar com os irmãos hoje. Princípios para seguir a Cristo, e é sobre isso que nós vamos falar. Abriu aí a sua Bíblia, João 12, a partir do verso 23, diz assim a palavra de Deus: E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. O que direi? O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para esta hora é que eu vim. Que Deus abençoe a sua palavra de nossos corações. Princípios para seguir a Cristo. Qual a sua motivação em seguir Jesus? Você é crente por quê? Já se perguntou? Por que está aqui hoje? Uma noite de carnaval, podia estar lá fora pulando o carnaval, mas você está aqui. Nós não seguimos ninguém à toa. Tem um motivo. O que impulsiona você a seguir Jesus? Qual a sua motivação? No contexto que nós lemos, desse texto, no contexto desse texto que nós lemos, vemos que Jesus era seguido por uma multidão. No capítulo 11 aqui de João, foi aquele famoso milagre onde Jesus ressuscita Lázaro. E aí no início do capítulo 12, Jesus volta a Betânia, a cidade onde Lázaro morava, e está lá assentado junto com ele, com Lázaro. E no verso 9 aí do mesmo capítulo 12, pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, vai dizer o seguinte: Portanto, muita gente dos judeus soube que ele, Jesus, estava ali. E eles foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Tinha uma multidão seguindo Jesus. E a gente vê vários textos do Novo Testamento que por onde Jesus ia, tinha uma multidão que o seguia. Será qual a motivação daquelas pessoas para estarem ali seguindo Jesus? Eu acho que se a gente fosse parar para enumerar aqui, a gente ia pensar em várias das motivações que fazia aquela multidão seguir Jesus. O verso 18 e 19 dá para a gente uma pista. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, porque eles tinham ouvido que ele fizera este milagre, que ressuscitara Lázaro dos mortos. Disseram então os fariseus entre si: Vedes vós que nada conseguis fazer, eis que o mundo vai após eles. Ou seja, esse versículo vai dizer que muitos daqueles que seguiam Jesus era por conta dos milagres. E hoje também acontece assim. Muitas pessoas seguem Cristo por milagres. A gente pode supor que alguns daqueles que seguiam Jesus ali era por curiosidade. Quem é esse tal de Jesus? Vamos lá saber quem é ele. Às vezes, ou talvez, eu creio que sim, deve ter gente que nem sabia por que estava indo. Já viu aquela pessoa que viu uma fila e entra na fila para ver o que é? Ou quando a gente está na estrada, o acidente acontece lá do outro lado, no canto da pista lá do outro lado, e quem está na pista de cá, está um trânsito danado, você não entende porque quando chega o acidente foi lá, mas todo mundo curioso. E eu não tenho dúvida que pessoas que estavam seguindo Jesus ali, o seguiam por curiosidade. Todo mundo vai, eu também vou. Outros queriam comida.
Lembra lá? Eu sei que esse camarada também multiplica pão, então vamos lá. Talvez fosse essa a motivação. Alguns estivessem ali apenas porque os pais foram, né? As crianças, os adolescentes, os pais foram, tem que ir junto, levaram. Poderíamos supor, e com exatidão, vários outros motivos, e talvez você até se identifique com algum desses motivos que essa multidão seguia Jesus. Eu lembro quando eu era junior, adolescente, qual era a minha motivação para vir à igreja, né? Eu gostava de estar aqui. Eu fui criado na igreja desde pequeno. Minha infância foi aqui, meus amigos eram daqui. Eu não sabia cantar samba, eu sabia cantar corinho, eu sabia orar. Então eu aprendi a estar aqui e me adaptei, era bom. Vinha porque os pais traziam, coisa boa. E isso é bom, tragam seus filhos para estarem aqui. Mesmo se você não entenda a motivação que ele está aqui ainda, mas traga. E aí aos 14 anos me decidi a Jesus. Me tornei aquele super servo. Aquele que Jesus vai falar assim, servo bom e fiel, entra. Não me tornei. A caminhada continuou tortuosa e até hoje continua porque eu sou humano, nós somos humanos. Falhos, mas a minha motivação mudou. Agora eu não via mais a igreja porque meus pais me traziam. Eles não precisavam mais me trazer, eu vinha porque eu queria conhecer mais Jesus, queria trabalhar, tinha mais alegria e mais prazer de estar na igreja. Por que tem tanta gente hoje frustrada com o evangelho, com a igreja, com Jesus? Porque o segue com motivações erradas, com falsas expectativas. E aí nesse texto aqui que a gente leu, de João 12, Jesus deixa algumas características de um verdadeiro seguidor. Na verdade são qualidades, são exemplos que Jesus viveu, mostrou e deixou para a gente, para que a gente aprenda e siga. E aí o primeiro princípio deixado por Jesus que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite está lá no verso 24. Olha aí na sua Bíblia o verso 24. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui Jesus está falando dele próprio, da sua morte, dos frutos que ele daria, da qual nós também fazemos parte. Nós somos frutos dessa morte de Cristo. Mas esse texto também fala da nossa morte. Para termos vida, temos que morrer. Para darmos frutos, nós precisamos morrer. O Evangelho é vida, mas o Evangelho também nos fala de morte. Para experimentar a vida, temos que morrer. E que morte é essa? A morte para os nossos pecados, para os nossos desejos, para o nosso eu. Nós somos egoístas. Egoístas por natureza, egocêntricos. E isso não precisa ninguém ensinar a gente, né? A gente já nasce assim. Você não precisa ensinar a criança a ser egoísta, porque ela é. Já percebeu isso? Ninguém precisa ensinar. Você precisa ensinar o seu filho que ele não é o centro das coisas. Que ele tem que dividir, que ele tem que obedecer. Por mais que doa para um filho ir para a creche, né? Imagina as mães, então, que ficam naquela, né? É necessário ele ir, porque ali ele vai aprender a conviver com outras crianças, a aprender a dividir, viver em comunidade, se socializar. Isso é importante. A nossa natureza é uma coisa egocêntrica. Essa é uma frase do Lewis, que ele vai escrever no livro Cristianismo Puro e Simples. A nossa natureza é uma coisa egocêntrica que quer ser paparicada e admirada, quer tirar vantagem das outras vidas e usar para seu proveito o universo inteiro. Por isso que o pedido de Jesus não é fácil. O pedido dele não é fácil. Não queremos transformar nossa natureza porque dói. Morrer dói. Nesse mesmo livro de C.S. Lewis, que tinha Cristianismo Puro e Simples, ele faz uma analogia entre nós e um soldadinho de chumbo. Ele fala o seguinte, e quando eu estava lendo, eu fiquei imaginando aquele desenho lá do Toy Story, né? Que tem lá o Buzz, e o Woody, né? Eu acho que é isso mesmo. Minha esposa está me ajudando aqui, ó, Toy Story.
E aí ele vai falar o seguinte: imagine que você está lá brincando, você tem um bonequinho de chumbo, e você tem poder para fazer com que aquele bonequinho de chumbo se torne humano. E aí você, vou fazer esse bonequinho de chumbo se tornar humano. Só que o bonequinho de chumbo, na hora que ele olha, que ele vê que ele está começando a se transformar humano, ele se desespera. Ele vê lá o pezinho dele virar carne, ele se desespera. Por quê? Porque dói, ele pensa que ele vai morrer, ele não sabe que ele está se transformando, ele sempre foi um bonequinho de chumbo. Então ele não quer. Então tudo que aquele bonequinho de chumbo puder fazer para ele não se tornar humano, ele vai fazer. Não se parece com a gente? Ele nos compara a soldadinho de chumbo. Morrer dói. E aí C.S. Lewis faz essa comparação, e nós nos parecemos bonequinhos de chumbo, ou melhor, bonequinhos de barro. Não temos vida própria. Sem Deus, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, não é isso que a Bíblia diz? Só que nós ficamos batendo o pé, querendo continuar a ser bonequinho de chumbo, querendo continuar a ser sem vida. É por isso, porque ir contra o nosso ego, nossa vontade, dói. E a gente não quer. Nossa natureza é pecaminosa. E qual é esse pecado? Qual é esse maior pecado nosso? Qual foi o grande pecado de Adão e Eva? Achar que não precisava de Deus para sobreviver, que podiam andar sozinhos, controlar suas próprias vidas. É como se Deus falasse, tivesse falado lá para Adão: no momento que você comer desse fruto, você vai morrer. Só que aí ele virava e falava: não, é mentira. O que o Senhor quer é me controlar. Eu vou ser livre, vou viver a minha vida. E Deus dissesse para ele: mas sem mim não há como viver. Eu sou a fonte de vida. E aí Adão retrucasse novamente: eu não preciso de você, eu me basto, eu sou dono de mim mesmo. E esse continua sendo o nosso grande erro. Achar que somos donos de nós mesmos, que não precisamos de Deus. A semana passada, a gente estudando Filipenses na EBD, com o Gustavo, a gente falou um pouquinho sobre ansiedade. E um dos causadores da ansiedade é o quê? Falta de controle, né? Nós queremos ter controle das coisas. Ficamos ansiosos porque queremos ter o controle das coisas na nossa mão, mas nós não temos. Planejamos, estudamos, fazendo nossa parte, nos dedicamos pra caramba, só que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí nós nos desesperamos, ficamos ansiosos, por falta de quê? De confiança em Deus e excesso de confiança em nós mesmos. O convite de Jesus é: morra para você, para o seu egoísmo, para o seu ego. Só assim somos capazes de dar frutos. E quando eu penso em frutos, não fala apenas de ganhar almas para Cristo, isso também faz parte. Mas damos frutos quando vivemos uma vida bonita diante de Deus. Quando fazemos diferença no ambiente onde nós estamos. Somos bons pais, bons filhos, bons cônjuges, bons vizinhos, bons colegas de trabalho. Quando o Evangelho começa a mudar a minha vida de dentro para fora. E aí as pessoas têm prazer em estar perto da gente. Somos pessoas gostáveis. Que quando surge a oportunidade de falar do Evangelho, as pessoas te ouvem porque a sua vida já fala. Então você tem autoridade para falar. Hoje pela manhã, quando o pastor Mauro pregando falou lá sobre Moisés e Jetro, né? Que foi sobre a conversão ali, o texto dá a entender que foi sobre a conversão de Jetro. E eu fiquei me lembrando daquilo, porque quando Jetro chega, antes de Jetro chegar até Moisés, o texto vai falar o seguinte, que Jetro já sabia o que Deus estava fazendo na vida de Moisés. As notícias de Moisés, da mão bondosa e poderosa de Deus, já tinha chegado até Jetro. Aí quando Jetro chegou, ele queria saber o que estava acontecendo, ou seja, a vida de Moisés já falava. E aí ficou mais fácil para ele pregar e falar desse amor de Deus. E o texto continua no verso 25. Olha isso a Bíblia, verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. É um paradoxo. Quem ama a sua vida vai perder, ao passo que quem odeia vai preservá-la. Como assim? Jesus está ensinando a não amarmos a vida?
Lógico que não. Foi Ele que nos deu a vida. E Ele quer que a gente viva e viva em abundância. Ele quer que tenhamos uma vida diferente da vida que nós temos quando estamos vivendo por aí, andando de qualquer jeito. A questão aqui é quando eu amo mais a vida do que a Deus. As minhas prioridades não são as coisas de Deus. Quando eu não levo as coisas espirituais a sério. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Lembre-se daquele homem, daquele jovem, né, que veio até Jesus e falou assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele, né, cumpre os mandamentos. Aí o jovem vira e diz: isso já tenho feito, Senhor. Aí Jesus fala para ele: então vai, vende tudo que você tem, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois me segue. O que aconteceu? O jovem saiu triste, cabisbaixo, porque ele amava mais as coisas desse mundo do que as coisas espirituais. E aí tem um monte de gente querendo ser rico, famoso, bem-sucedido, ganhar o mundo, prolongar a vida. E, na verdade, se esquece que nós vamos perder a vida. Alguém tem dúvida que vai perder essa vida? Alguém tem dúvida que vai morrer? Não. Nós vamos perder essa vida. E aí, então, o que adianta nós investirmos todas as nossas forças numa vida que nós vamos perder? Faz sentido? Não faz sentido. É isso que Jesus quer dizer. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida. E aí vai meu conselho aos jovens e adolescentes: estude, se dedique, dê o máximo que você puder para conquistar os seus sonhos, o desejo que você tem, a faculdade que você tem, a profissão que você tem. Mas não faça isso às custas do seu devocional, do seu tempo com Deus. Conheço muitos jovens que eram ativos na igreja, participavam, tinham alegria de estar aqui e sumiram. E qual foi o motivo? A desculpa: estou estudando muito, não tenho tempo. Estou estudando demais, não tenho tempo. Não deixe o seu tempo com Deus. Não se dedique ao máximo e esqueça do seu tempo com Deus. De se dedicar, de ter o seu momento devocional, de buscar ao Senhor. Por mais que você se dedique, não abdique de ter o seu momento com Deus. E aí, pais, ensinem seus filhos a amarem ao Senhor, a temer ao Senhor, a ter prazer nas coisas de Deus. Hoje tem muitos pais preparando seus filhos para serem homens de sucesso, mulheres de sucesso, bem-sucedidos, e esquecem de ensinar a serem verdadeiros servos de Deus. Amarem ao Senhor, a ter prazer nas coisas de Deus, a ter prazer de estar aqui na casa de Deus. Não ame mais a vida que você vai perder aqui na terra. Dê prioridade à vida eterna. Ame mais as coisas de Deus. Esse é o primeiro ponto. Morrer para a nossa vida e viver para Deus. E o segundo ponto está lá no verso 26. Eu queria que você lesse comigo. Se algum homem me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Servir, ser servo, uma vida de serviço. Esse verso foi até o verso usado como divisa do congresso daquele ano. Nós não gostamos de servir. Na nossa sociedade, a palavra servo não é bem vista. Você não vê uma pessoa falando assim: não, esse aqui é meu servo. Não, ela fala: esse aqui é meu funcionário. Até porque o servo lembra a escravidão. Só que o problema é que nós queremos lidar com Deus assim, dessa maneira. Como se Deus fosse o nosso patrão. Só que o patrão, ele tem um limite de comando na vida ali do seu funcionário. Ele só é funcionário naquele horário, enquanto está na empresa. Fora não, aí a vida é sua, ninguém manda. E às vezes nós lidamos com Deus assim: Deus, o Senhor vai só até aqui.
Não, no trabalho sou eu que mando. Deus, na escola, não, o negócio é mais descolado, então o senhor fica ali do lado, né, e eu fico aqui. Senhor, olha só, agora eu vou namorar, então o senhor aguarda aqui do lado. Aí que o negócio desgringola todo, né? Aí que o negócio dá tudo errado. Mas às vezes nós queremos lidar com Deus assim, nós lidamos com Deus assim. Daqui para frente é comigo. Aí o Senhor me aguarda, e aí que o negócio desgringola todo. Não é assim que ocorre com a gente? Só que Deus não quer ser o nosso patrão. Deus é Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono, proprietário. Uma das minhas memórias de adolescência foi na classe de batismo, né, que eu lembro que um exemplo, né, que o irmão José Constâncio, ele que era professor da classe de batismo na época, ele trouxe, aquilo ficou na minha memória, eu não esqueci, que ele trouxe falando sobre o senhorio de Cristo. E foram 3 imagens que ele escreveu numa folha de papel para desenhar para a gente mostrar. E aí eu coloquei ali, esqueci de colocar ali. Eu ia fazer o desenho na folha de papel, não ia dar muito certo, né? Aí eu não desenho muito bem, nem essa cadeirinha ali assim eu sei fazer. Mas são 3 imagens que mostram sobre nossa vida e como Deus se relaciona. Essa é a primeira imagem. Na primeira imagem, esse círculo é como se fosse a nossa vida. E ali está o centro da nossa vida, o trono da nossa vida. E essa primeira imagem está mostrando quando Deus não faz parte da nossa vida. Deus está fora e a pessoa está vivendo numa boa ou sobrevivendo. E aí é você que é o dono da sua vida, você manda, você comanda e não está nem aí para Deus. E a vida segue. A outra imagem é quando Deus está na sua vida, você aceitou Cristo, mas o trono ainda é seu. Quem comanda ainda é você. E aqui, eu ouso falar que é a imagem em que mais nós nos enquadramos. É nessa segunda imagem que nós mais nos enquadramos. Ele faz parte da vida, porém ele ainda não governa. O trono da sua vida é seu. E nós até reconhecemos, né? Reconhecemos o sacrifício de Cristo, reconhecemos o que Ele fez por nós, o amor dEle, o que Ele fez para nos salvar, falamos que Ele é Senhor da nossa vida, mas na prática, somos nós que tomamos as decisões. E a terceira imagem é quando nós deixamos Deus subir no trono da nossa vida, reconhecemos que Ele realmente é Senhor. A palavra Senhor é dono. Será que Deus é dono da nossa vida? Será que Ele tem o controle da nossa vida? Quando isso ocorre, aí sim nós estamos dispostos a servir. Quando você deixa ser domado, domesticado pelo Espírito Santo, é Ele quem guia a sua vida. Na real, na verdade, nós queremos tomar a decisão. Nós ficamos com medo, como o pastor Renato Valtemeia diz, ficamos com medo de Deus escangalhar a nossa vida. E como nós estamos precisando hoje, irmãos, de pessoas dispostas a servir. Mas nós só vamos aprender a servir quando nós entendemos que Deus é Senhor, nós somos servos. Hoje nós temos senhores demais, donos demais, pessoas que só olham para si, só querem ser servidas. E isso às vezes acontece de forma sutil. A gente não percebe ou finge não perceber. Acontece aqui com a gente na igreja. E aí, quer ver um bom termômetro para isso? É quando nós estamos reclamando demais. Quando nós estamos reclamando demais. Comece a se policiar se você não está reclamando muito. Às vezes a gente chega aqui na igreja e aí, por algum problema, o introdutor não está ali. E aí você fala, a gente fala, né? Fica admirado. Como assim? Não tem ninguém aqui para me entregar o boletim. A gente chega, não é possível uma igreja desse tamanho, só tem essa quantidade de irmãs trabalhando na cantina. Rapaz, a garota da projeção hoje, que garota lerda, cara, está passando um negócio devagar ali, toda hora atrasa, não está atenta, não está prestando atenção. Só que nós esquecemos que aquele irmão que está ali na introdução, aquelas irmãs que estão suando na cantina, aquela pessoa que está ali cuidando do som, ela é o quê? Funcionário? Ela é servo.
ela está ali servindo. Mas nós só vamos começar a mudar quando nós colocarmos a nossa vida para servir. Quando nós formos servos, aí a gente vai parar de reclamar. E como é prazeroso servir o outro. E o texto é bem interessante, porque no texto Jesus fala o seguinte, que onde estou, meu servo também estará. Ou seja, quem está próximo de Jesus é o servo. Não tem como estar perto de Jesus sem servir. Às vezes, nós entramos para a igreja pensando, rapaz, que igreja grande, bonita, hein? O que será que eu vou conseguir aqui nessa igreja? Como será que eu vou ser abençoado aqui nessa igreja, hein? Vamos ver o que eu vou ganhar aqui. Quais os benefícios que eu vou ter entrando para essa igreja, para essa religião? E esquecendo que, na verdade, somos nós que temos que chegar aqui para servir e pensar como que eu vou ser benção aqui nessa comunidade, nessa igreja. Quem segue de Jesus de verdade serve. Não dá para separar seguidor e servo, andam juntos. Se você não serve, você é apenas um admirador. Como aquela multidão que estava ali atrás de Jesus. E tem gente que fala, não, mas eu sou servo, sou seguidor de Jesus, eu sigo Jesus, e bate no peito para dizer que segue Jesus. Só seguimos a Jesus se servimos, se temos uma vida de serviço. É isso que o texto fala, aquele que me serve está próximo de mim. E esse termo servir não é só um termo religioso. Tem muita gente que acha, né, que servir é só na igreja. Lembre-se que nós só temos uma vida. Minha esposa riu ali porque ela me puxa a orelha volta e meia quando eu vou dar um exemplo. Eu falo, não, a nossa vida é espiritual, a nossa vida, ela, como assim? Não tem, é uma vida só, como assim? Não, é só para explicar, não, mas não tem, é uma vida só, nós só temos uma vida. E se a gente serve aqui, a gente também vai servir lá fora. A proposta de Cristo é uma vida de serviço, como foi a dele. Pessoas com o coração de servo servem em casa, serve o seu cônjuge que serve um ao outro, pais que servem os filhos e que ensinam os filhos a servirem. Não é só ensinar de palavras, mas é de exemplo, não só de bronca. E é muito bonito quando você tem esse relacionamento dentro de casa, porque isso reflete lá fora, isso reflete na vida. Quando você vê aquela criança educada que ajuda a arrumar a sala, que pega aquele lixo no chão, que dá um bom dia para o funcionário da escola, que trata ele com respeito, que obedece os mais velhos. É triste, mas é uma grande realidade hoje nas escolas, crianças mal educadas, que tratam mal os funcionários, não respeitam os mais velhos. Uma sociedade que busca o quê? Ser chefe, ser dono, ser grande e que acha no direito de menosprezar os outros. No direito de menosprezar as pessoas mais simples. Não tem problema nenhum você ser um doutor, ser bem-sucedido, desde que você esteja disposto a servir. O cristianismo nos ensina a ter uma vida de servos. E aí eu gosto muito desse texto lá de Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Barclay, falando sobre serviço, ele fala uma frase que eu achei muito interessante. A pessoa que o mundo recorda com amor é aquela que serve os outros. A pessoa que recordamos com amor é aquela que serve os outros. E eu, escrevendo sobre isso daqui, lembrei do Gelsinho, né? Gelsinho foi um jovem da nossa igreja, para quem não conhece, que tinha uma vida de
serviço, aquela alegria. Eu falei naquela hora de pessoas gostáveis, né? Era o Gelsim, era uma pessoa gostável. Trabalhou comigo quando era conselheiro dos embaixadores, e aonde ele passava as pessoas gostavam dele. Gelsim ficou internado um tempo no hospital no Rio, e quando eu fui lá visitar Gelsim, estava andando de um corredor para o outro falando de Jesus. Todo mundo gostava, as enfermeiras, e aquilo admirava todo mundo, na faculdade, tudo. E aí no dia que o Gelsim faleceu, foi na madrugada, né, ali cedo já pela manhã, e o velório foi no mesmo dia. Eu estava no Rio, eu subi com o irmão dele, com ele e tudo mais, e eu falei assim, rapaz, não vai dar ninguém naquele velório ali, porque o velório foi avisado agora, 9 horas da manhã, se eu não me engano, acho que o velório tinha sido por volta de meio-dia, por volta do almoço, se não me falha a memória. Eu falei, não vai dar ninguém, não deu tempo de avisar, não vai ser um negócio à noite, o pessoal vai estar trabalhando. Quando eu cheguei aqui, tinha mais gente do que tem aqui no culto hoje, estava cheio, porque ele tinha uma vida de serviço. Os colegas da faculdade, os colegas do trabalho, e a gente foi ouvindo um pouco das histórias da vida de Gelsim. A pessoa que o mundo recorda com amor é aquela que serve os outros, como nós queremos ser recordados. O primeiro princípio deixado por Cristo nesses textos, está disposto a morrer. O segundo, está disposto a servi-lo, ter um coração humilde, um coração de servo. E é o terceiro ponto, está lá no verso 27, queria que você lesse comigo. Agora a minha alma está perturbada. E o que direi? O que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora é que eu vim. Uma vida de obediência. Obedecer. Engraçado que eu lembrando disso, eu lembrei, não sei se foi alguém que falou há pouco tempo aqui na frente, né? O abecedário do crente não é ABCD, é obedecer. Foi alguém que falou, foi o pastor Tiago, né? Brincando, né? Que o abecedário do crente não é obedecer. Mas a importância de se obedecer. Jesus obedeceu até o final. O texto fala que ele estava com o coração aflito, com medo. No Getsêmani ele vai falar, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade, não a minha. Esse texto que a gente leu, de Filipenses 2, que eu li quase agora, fala o seguinte, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A vida de Jesus foi uma vida de obediência, mas foi fácil, irmãos? Não. Obedecer não é fácil, por mais uma vez, nós temos que abdicar das nossas vontades. Por isso que não é fácil, porque mais uma vez mexe com o nosso ego. Não foi o que aconteceu lá com Saul, lembra? Ele não obedeceu a Deus porque a tentação de levar o gado mais bonito, o gado mais gordo, foi mais forte, foi maior. Ele escolheu obedecer à sua vontade, e conosco acontece isso também. As ofertas do mundo, as ofertas do nosso eu, por vezes falam mais alto, são mais atrativas do que a vontade de Deus. Isso acontece de forma simples. Às vezes você pode até falar, né? Não, mas se eu tivesse, como Saul teve, uma ordem direta de Deus, eu não desobedeceria. Talvez você até possa fazer e realmente não fizesse. Mas muitas das vezes a gente vai cedendo para as outras coisas simples, para o nosso ego, para as nossas vontades, para os nossos desejos, ou das pessoas que estão ao nosso redor e que nós amamos. Não acontece isso com a gente? E interessante que às vezes ainda a gente dá a desculpa espiritual. A desculpa de Saul, né, que foi uma desculpa espiritual. Senhor, separei o melhor gado para sacrificar ao Senhor, né? Coisa bonita, então, para sacrificar. E qual foi a resposta que ele teve? Qual foi a resposta de Deus? É melhor obedecer do que sacrificar. Obediência é o que eu quero, não sacrifício. Isaías 1, o próprio Deus chama a atenção de Israel de uma forma dura. Olha o que ele vai falar. Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma das vossas reuniões e assembleia. Eu as tenho detestado. Olha que palavra dura. Depois, olha o que Deus vai falar. Depois sobre eles se arrependerem e voltarem a fazer o bem. Aí vai citar aquele texto que a gente conhece muito. Ainda que os vossos pecados sejam como um escarlate, eles se tornarão
alvos como a neve. Ainda que sejam vermelho como carmesim, se tornarão brancos como a lã. E aí no verso 19, lá de Isaías 1, tem um versículo que eu gosto muito. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vocês deixaram de me ouvir, logo de me obedecer. Os cultos e sacrifícios de vocês não servem de nada se não há obediência. É isso que Deus está falando para aquele povo. É isso que Deus está falando para aquela igreja. Sem obediência, isso não serve de nada. Obediência na Bíblia está ligada ao amor. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Olhando lá o Marcelo, que volta e meia canta esse hino aqui, né, na igreja, que é bonito pra caramba. Pode cantar de novo. Coisa boa, voz bonita. E nesse texto, nesse cântico, fica muito bonito. Eu estava preparando o sermão e lembrando do Marcelo cantando, quando eu botei esse versículo aqui. Olha o que Jesus vai falar lá em Mateus 7, 24, 27. O pastor Mauro volta e meia cita esse texto de cor aqui, que parece que ele gosta bastante. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio, prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra a casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. A rocha nesse texto aqui é o quê? É a obediência. É a obediência à palavra de Deus. Não é isso que o texto fala? Que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Uma vida de obediência, uma vida construída sobre a obediência às palavras de Cristo. O texto fala que se praticarmos, obedecermos, as coisas vão ficar fáceis. É isso que o texto fala, vai ficar fácil, vai ficar moleza. Não teremos problemas. Vai vir um temporal dos bravos, é isso que o texto fala. Tempestade, a gente tem visto tempestade direto aí, né? É chuva, enchente, ventania, ou seja, vamos passar por dias difíceis. Vai dar medo, dia de choro, de tristeza. Mas qual é a promessa de Cristo? A promessa de Cristo é que aquele que constrói sua vida na obediência à sua palavra, não vai sucumbir, não vai cair por maior que seja a tempestade. E o contrário. O que o texto fala do contrário? Aquele que ouve e não pratica está construindo sua vida sobre a areia. Quando vier os dias maus, vai cair e grande é a sua ruína. O mais interessante desse texto é que esse texto não está falando daquelas pessoas que não estão nem aí para o Evangelho. Não. Quem ouve as minhas palavras, está falando para a gente, que ouve as palavras de Cristo. Está falando para nós. Uma vida sem obediência à palavra de Deus vai ruir. Lembra que falei no início de pessoas frustradas com o Evangelho, que seguiram a Cristo por motivações erradas, e no primeiro embate da vida se decepcionou? Porque elas estão aqui, estão ouvindo, mas não estão obedecendo, colocando em prática. Um seguidor de Cristo está próximo dele o suficiente para ouvi-lo e logo obedecê-lo. Eu gosto e vou terminar com esse texto. Gosto do episódio da mulher samaritana lá de João 4. O texto fala que Jesus vai sair lá da Judéia para Galiléia e que é necessário passar por Samaria. E os estudiosos vão dizer que essa necessidade, na verdade, era por conta da missão de Jesus, porque o normal do judeu não era passar por Samaria. Quanto mais os maiores religiosos, um mestre, eles não queriam passar por um local impuro, não queriam ter o desprazer de encontrar com um samaritano. Eles não se davam, o samaritano não se dava, e eles desviavam o caminho. Quando estava na rua, encontrava um samaritano, ia para o outro lado da rua. Por isso eles preferiam passar por um caminho mais longo, mas não passar por Samaria. E aí eu fico imaginando, o texto não diz
são coisas que eu fico pensando quando estou lendo o texto. Eu acho que de vez em quando acontece isso. Você está lendo o texto e você começa a pensar e imaginar, e eu queria compartilhar com os irmãos, mas isso não está no texto. São coisas que estavam aqui na minha cabeça. E aí eu fico imaginando o seguinte: naquela ocasião eu comentei que sempre tinha multidão seguindo Jesus. Não estavam só os discípulos. E aí vamos pensar que Jesus está seguindo e está uma multidão atrás de Jesus, indo da Judéia para Galiléia, caminhando ali. E aí, do nada, no meio do caminho, Jesus resolve pegar um atalho. Ops, vou por Samaria, vou por aqui. Resolve pegar um atalho. Aí eu imagino os burburinhos, fica passando na minha cabeça os burburinhos, as críticas. Mas como assim passar por esse lugar, Jesus? Ele é um mestre, deveria dar um exemplo. Um religioso de verdade, um judeu de verdade, não passaria por ali. Não, não vou. Vou seguir o curso normal, vou seguir o caminho mais certo, vou continuar aqui nessa estrada, mas lá na frente tem o Rio Jordão, a gente bebe uma água, não vou por ali não. O que a religião judaica sugere, a maioria vai por aqui, então eu também vou. Eu imagino ainda que se tivesse uma multidão, muitos nem viriam Jesus pegando o atalho, estariam atrás demais. Estariam seguindo o caminho de Jesus, mas sem Jesus. Outros deveriam estar tão longe que talvez nem escutasse Jesus falando: vamos por aqui, vamos passar por Samaria hoje? O que vocês acham? Eu vou passar por aqui, vamos? Acho que estavam tão longe que nem escutasse Jesus falando que aquele ia fazer aquele caminho. Ou talvez escutasse, mas a voz da maioria dizendo: esse caminho aqui é melhor, é o mais comum, as coisas sempre foram assim, mudar por quê? E escolheram ouvir outras vozes. Imagino que até os discípulos tinham ficado meio desconfiados. Mas como assim, Jesus? O pessoal já fica no seu pé. O pessoal já fica no seu pé. Só ainda vai dar mais motivo para isso. Até porque lá na frente vai falar que os discípulos ficam criticando Jesus quando vêm conversando com a mulher samaritana. Eles ficam criticando Jesus, vêm conversando com a mulher samaritana. Mas mesmo assim os discípulos resolve obedecer e eles seguem Jesus, eles seguem o Mestre. Eles estão próximos o suficiente para conseguir distinguir a voz de Jesus no meio de tantas outras vozes e escolhem obedecê-lo. E é esse um dos episódios da Bíblia que os discípulos mais vão aprender com Jesus. Vão aprender sobre o preconceito que tinham contra as mulheres, contra os samaritanos, contra os mais pecadores, porque aquela mulher samaritana era uma prostituta, então aí que ela era impura mesmo. Aprende que o amor de Deus era muito maior do que eles pensavam, porque na cabeça deles esse amor alcançava apenas os judeus, mas agora eles veem que alcança também os samaritanos. Mais à frente eles vão ver que vão alcançar outros gentios. Aprende sobre o perdão, pois estão diante de um povo que eles odiavam. E eles têm o privilégio, porque obedeceram a Jesus, eles têm o privilégio de assistir o maior milagre que Jesus fez enquanto estavam com eles, que foi a conversão de vários samaritanos. O maior milagre realizado por Deus é quando ele pega um pecador morto nos seus delitos e pecados, caminhando para a condenação eterna, e lhe traz a vida. E o texto diz que muitos samaritanos creram e disseram: agora sabemos que este realmente é o Filho de Deus. Nem os discípulos tinham chegado a esta conclusão, a esta afirmação maravilhosa. Os primeiros a falar isso, que este era o Salvador do mundo, foram esses samaritanos. Eles resolveram seguir Jesus e tiveram uma experiência maravilhosa. A obediência dos discípulos os permitiu a passar por essa experiência. Eles viveram aquele momento e tiraram as escamas dos seus olhos, tiveram as escamas dos seus olhos tiradas, caídas, de tantos preconceitos, porque ouviram a Jesus. E aí deixa eu voltar lá nos meus pensamentos de novo. Imagino que aquela multidão que eu falei, estivesse seguindo Jesus, e também chegasse lá no objetivo de Jesus, que era chegar na Galiléia. Foram por outro caminho e chegaram na Galiléia como os discípulos, do mesmo jeito. Porém, eles não experimentaram das alegrias que aqueles discípulos sentiram. Aqueles que estavam caminhando com Cristo naquele caminho por causa da obediência. E na nossa vida vai ser assim. A gente tem a oportunidade de viver uma vida de obediência ou não.
E eu não estou dizendo que se você deixar de ser obediente, você vai para o inferno. Mas eu estou dizendo que você vai deixar de experimentar das alegrias da caminhada com Cristo ao seu lado. Esses discípulos, nessa caminhada ali, nesse caminho ali de Jesus, junto ali com o povo samaritano, tiveram experiências maravilhosas porque obedeceram, caminharam com Cristo. Estavam próximos o suficiente para ouvir a voz de Deus. Próximos o suficiente para ver que Jesus pegou um atalho. Obediência. Como que está o nosso coração? Está obediente à voz de Deus? Nós estamos próximos o suficiente de Deus, realmente estamos seguindo para ouvi-lo e obedecê-lo, colocar em prática. Eu não sei o que motiva você a seguir a Jesus. Não sei qual a motivação que trouxe você aqui nessa noite. Mas eu sei que Deus quer de nós verdadeiros seguidores, que estão dispostos a morrer para o seu eu, para as suas vontades e viver para Cristo. Seguidores que confiam suas vidas no controle de Cristo. Ele é Senhor, Ele é dono, que estão dispostos a servirem. Seguidores que andam tão próximo de Deus, que sejam capazes de ouvi-lo, distinguir entre tantas vozes que a gente ouve por aí e obedecê-lo. Deus busca verdadeiros seguidores. Esses são princípios deixados por Cristo, exemplos que Ele viveu, que Ele quer que nós vivamos. Deixamos o nosso ego de lado, deixamos Ele subir no trono da nossa vida, estamos dispostos a servir os outros, a dar nossa vida pelos outros, e queremos viver uma vida de obediência, construir nossa casa sob os princípios de Deus, obedecendo. Onde nós estamos construindo a nossa vida? Onde nós estamos construindo a vida da nossa família? Quais são os princípios que nossos filhos têm visto? São princípios de obediência à palavra de Deus? Se você diz que você serve a Cristo, se você diz que você é seguidor de Cristo, você tem que estar disposto a doar sua vida para Cristo. Feche seus olhos aí, irmãos. Eu queria convidar o pastor Mauro para estar orando aqui nesse momento para a gente. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo que o Senhor venha agir através dessa palavra pregada. Obrigado pela vida do Elias. Ó Deus, pessoas aqui ouviram o Teu Evangelho e que o Senhor possa ensiná-las a seguirem esses princípios para que possam seguir de fato ao Senhor, não apenas serem admiradores, pessoas que gostam de ouvir, de estar perto, mas que de fato sejam seguidores do Senhor Jesus, que possam morrer para si mesmos, morrer para o pecado, morrer para o mundo, que possam, ó Deus, serem servos de Deus, servir ao Senhor, servir uns aos outros, serem úteis nas Tuas mãos, e também que possam ser obedientes ao Senhor, porque o Senhor veio a ser causa de eterna salvação, como diz Hebreus 5:9, aqueles que lhe obedecem. Que o Senhor coloque esses princípios no nosso coração, possamos vivê-los, a fim de que possamos agradar ao Senhor e influenciar, alcançar pessoas com a nossa vida, com a nossa pregação, com o nosso exemplo, e que o Senhor possa fazer essa obra em nossos corações, a começar em nós, que aqui estamos, ó Deus, que pertencemos ao Senhor. E se alguém aqui nessa noite, seja aqui na igreja, pela internet, ouviu a Tua palavra e ainda não pertence ao Senhor, que o Senhor faça a Tua obra, que o Senhor os chame, que o Senhor conceda-lhes fé para crer no Evangelho, a fim de que também possam experimentar esses princípios em sua vida. Obrigado pela Tua palavra que direciona a nossa vida. Essa é a nossa oração. Gratos em nome de Jesus. Amém.